Olá, tudo bem? Como estão aí? Espero que bem. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da Bíblia Peshitta, né? Ainda na parte introdutória, vamos continuar nossa leitura e fazendo os comentários pertinentes e também aguardando aí os comentários de vocês, né? Então, vamos para e passo aí, aos poucos, eu também me entendendo aqui com essa ferramenta e a gente também podendo se entender aqui no estudo do material. Então, hoje a gente vai ler a parte introdutória, né, a parte chamada Introdução dessa edição aqui da Bíblia Peshitta, e como eu já mostrei no vídeo anterior, é essa daqui, né? Então, eu tenho até o link aí da, da Bíblia no Amazon, que quem quiser adquirir, pode adquirir através do link que eu vou colocar aqui nos comentários do vídeo. Já deixei no do outro, mas vou deixar nesse aqui também, ok? Então vamos lá. Introdução. Os autores desta obra concentram-se exclusivamente na tradução do texto Peshitta. O Instituto Aleph Tal para o espanhol e a BV Books, editora, para o português, procurando ser fiéis aos originais, do aramaico para o espanhol e do espanhol para o português, sob a supervisão do professor Fernando Lúcius, conhecer dos costumes, das leis e do idioma aramaico. A polêmica sobre se os originais do Novo Testamento foram em aramaico ou em grego deixamos aos eruditos, acadêmicos e especialistas do tema. A nossa motivação é somente dar a conhecer ao povo cristão de língua portuguesa a existência deste manuscrito e sua tradução ao português. É nossa intenção nesse espaço apresentar um breve resumo do desenvolvimento do idioma aramaico, o surgimento do texto Peshitta e o interesse contemporâneo no tema. Portanto, a tradução foi feita do Peshitta, né, do aramaico para o espanhol e do espanhol para o português. São línguas bem irmãs aí, né, muito próximas, né, originárias do latim, inclusive. O manuscrito bíblico original, conhecido como texto Peshitta, é uma obra da Bíblia escrita no aramaico do primeiro século, posterior à época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns o chamam siríaco, como se fosse uma língua diferente do aramaico, mas certamente é um dialeto aramaico, embora eles sejam essencialmente o mesmo. Okay? O termo aramaico se deriva de Aram, que, que eram algumas tribos que ocupavam o que atualmente são a Síria, o Líbano e o Iraque, e que na época da conquista de Alexandre o Grande os gregos chamaram de Sur, do qual derivou o nome Síria, de modo que se referia ao idioma dos arameus como siríaco. A única variante foi o tipo de letra utilizada na época em que se escreveu o texto Peshitta, porque o aramaico usava os mesmos caracteres que o hebraico para sua escritura. Mas o aramaico já havia desenvolvido uma escritura com caracteres cursivos que foram os utilizados para escrever o texto Peshitta. É aqui onde se tem pretendido fazer a separação entre aramaico e siríaco. Assim, pois, concluído, o idioma é basicamente o mesmo. A única variante foram os caracteres de escritura. É como escrever a mesma mensagem em português com maiúsculas e com minúsculas, com variantes do estilo de Portugal e Brasil. Os familiarizados com o idioma poderão lê-la indistintamente. Ou seja, ele diz aqui que o siríaco e o aramaico basicamente é a mesma língua, com diferença na grafia, em alguns simbolismos e em algumas diferenças regionais, eventualmente, né, de dialetos e tal. Mas o entendimento é o mesmo para ambos. Aqui tem algumas imagens de manuscritos, manuscrito do século V do Antigo Testamento e o papiro Peshitta do século IX. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó, tem umas imagens aqui dos manuscritos. Interessante. Bom, continuando. Ao se referir ao texto Peshitta, alguns acadêmicos afirmam que é um Targum do hebraico, mas isso está fora de toda a realidade. O texto Peshitta, de acordo ao que mostram as últimas investigações de manuscritos bíblicos, é uma tradução direta do hebraico, do mais alto valor espiritual e acadêmico. O aramaico é uma linguagem semítica com 3.000 anos de história.
tem sido o idioma de administração de impérios e a linguagem de adoração divina. Foi a linguagem dos judeus no exílio do Talmud. O aramaico foi o idioma falado por Jesus Cristo e ainda hoje é falado como idioma principal numa grande quantidade de pequenas comunidades. Ok? O termo aramaico provém de Arã, que era filho de Sem, neto de Noé. O idioma aramaico surge como tal entre as tribos descendentes de Arã, ao mesmo tempo de idiomas tão antigos como o garítico ou acádico. Durante o século XII a.C., as tribos arameias começaram a se estabelecer em grande número no que hoje são a moderna Síria, Iraque e Turquia. Como a linguagem começou a ganhar relevância, converteu-se em uma língua falada desde a costa do Mediterrâneo pelo ocidente até o Tigre pelo oriente, chegando a ser assim o idioma universal dos impérios assírio, babilônico e persa. No exílio, os judeus adotaram o aramaico como seu idioma comum, e ao regressar ao cativeiro levaram consigo o aramaico a Israel e dali o levaram ao norte da África e até a Europa. Na era cristã, os missionários enviados ao Oriente levaram o idioma aramaico até a Pérsia, a Índia e até mesmo a China. No século I d.C., o prestigiado historiador judeu Flávio Joséfo escreveu suas principais obras, As Guerras dos Judeus e Antiguidades Judaicas, em aramaico, sua língua materna, sendo esta uma prova histórica digna de crédito do aramaico como idioma de uso cotidiano no Israel da época do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então são algumas fortes evidências, né, de que realmente era a língua que era utilizada pelo povo judeu na época de Jesus e, obviamente, por consequência, pelo mestre. Atualmente, o aramaico permanece como língua literária e litúrgica em algumas comunidades cristãs do Oriente Médio, Europa e Estados Unidos. As turbulências sociais, políticas e militares nos últimos séculos levaram a que falantes do idioma aramaico emigrassem ao redor do mundo, de modo tal que agora se encontram comunidades arameias na Austrália, Estados Unidos, Rússia e Europa. Hoje, o aramaico tem evoluído e tem incorporado termos da era moderna entre essas comunidades, mas se preservam os documentos originais no aramaico clássico. O alfabeto aramaico original estava baseado nos caracteres da escritura fenícia, mas com o passar do tempo, o aramaico desenvolveu seu próprio e distinto estilo conhecido como aramaico quadrático. O hebraico adotou posteriormente a grafia deste alfabeto para sua linguagem. Outro sistema de escritura aramaica da mais alta importância surgiu entre as comunidades cristãs da época, imediatamente posterior ao Senhor. Era a forma cursiva do aramaico que na atualidade se identificam como siríaco, mas na realidade trata-se do aramaico com um estilo especial chamado Stranggela, do qual houve posteriores desenvolvimentos como o certo com S, tá? Uma mescla de consoantes aramaicas com vocalização grega, e o oriental ou Madneshaya. O texto peshita surge da necessidade de conservar acuradamente a mensagem original do Senhor entre as comunidades cristãs primitivas da Síria, e utilizaram para isso uma escritura com caracteres cursivos do aramaico chamado Stranggela. Isto é de maior importância e se tem preservado documentos antiquíssimos que confirmam sua existência. Resumindo, podemos dividir a história do aramaico em três grandes períodos. O período do aramaico antigo, o qual vai de 1100 a.C. até 200 depois de Cristo. O período do aramaico médio, que vai de 200 depois de Cristo até 1200 depois de Cristo. E o período do aramaico moderno, que vai desde 1200 depois de Cristo até o presente data, né, os dias de hoje. Vamos lá, dando continuidade aqui. A introdução tem 5 páginas, tá? Então a gente vai tentar seguir aqui as 5 páginas nesse vídeo. O período do aramaico antigo inclui o que seria o aramaico original das tribos arameias, o qual já se encontra extinto. Cobre também o que é o aramaico imperial, que se converteu no idioma oficial do governo, a religião, a cultura e o comércio dos impérios assírio, babilônico e persa. Nesta época em que, havendo sido exilado o povo judeu da Babilônia,
adota o aramaico como idioma de uso comum, prática que permaneceria até 200 anos depois de Cristo. Com base nisto, podemos afirmar que nos tempos do nosso Senhor Jesus Cristo, o aramaico era idioma falado cotidianamente em Israel. No período de transição entre o aramaico antigo e o médio, é quando surge o aramaico em escritura estrangeira. Portanto, os primeiros escritos evangélicos. Então, os primeiros escritos evangélicos foram utilizados nessa escritura estrangeira. A data comumente aceita de sua origem é cerca do final do século II depois de Cristo. Se consideramos como base primitiva ao Diatessaron de Taciano e a Veto-Síria. Enquanto a expansão das escrituras até o Ocidente utilizava o idioma grego como meio, a pregação do Evangelho ao Oriente se utilizou do aramaico. Então, assim, para o Ocidente se utilizou o grego, para o Oriente o aramaico, o qual era amplamente conhecido, havendo chegado até a Índia e China, do qual ainda hoje existem testemunhos. Talvez por isso, né, que para a nossa cultura seja mais comum o grego, né, do que o aramaico, né, a disseminação do Evangelho em si. Quando se estabeleceu o cânon do texto peshita, havia várias visões. Perdão. Quando se estabeleceu o cânon do texto peshita, havia sérias divisões quanto a quais livros e quais textos seriam os inspirados, de modo tal que os documentos originais não incluíam os versículos de João 7:53 a 8:11, as epístolas de Pedro 2 e João 2 e 3, Judas e Apocalipse, mas foram incorporados em documentos posteriores. Então, no início, esses textos não eram incluídos na Peshitta e depois acabaram sendo incluídos. Isto não dizia respeito somente à Peshitta, mas foi comum também para o estabelecimento do cânon hebraico e grego. Nos três cânones. Interessante, então não é só a Peshitta que não tinha esses livros, eram o hebraico e o grego também. Nos três cânones houve dificuldades para determinar quais livros ou passagens incluir, quer por dúvidas sobre sua inspiração, que por autenticidade em sua autoria. Uma característica dos textos aramaicos do Diatessaron e da Vetus Síria é que incluem a passagem de Marcos 16, de 9 a 20. Então, obviamente que os livros foram sendo compostos ao longo do tempo, né, com a sua comprovação da inspiração, da sua dos textos realmente inspirados aí por Deus aos apóstolos, né, aqueles que escreveram os textos evangélicos. Dando continuidade aqui. Também existiram em aramaico palmireno, nabateu, arsádia e assim chamado antigo siríaco. Quanto a este último, no reino de Osroena, localizado em Edessa e fundado no ano de 132 a.C., o dialeto regional se converteu no idioma oficial. Taciano, um discípulo de Justino Mártir, conhecido por seu asceticismo extremo e certa simpatia pelo gnosticismo, chegou desde a Síria e escreveu, cerca do ano 170 d.C., sua obra de Atessaron, entre parênteses aqui, uma harmonia dos 4 relatos do Evangelho, neste antigo siríaco, além de tê-lo feito em aramaico e grego. Na época do Senhor Jesus Cristo se falavam 7 variantes do aramaico ocidental. 7 variantes. A variante mais relevante na Jerusalém e na Judéia era o aramaico judaico. Na região da Samaria se falava o aramaico samaritano, na área de En-Gedi se usava o aramaico sul-oriental, em Alepo se falava o aramaico de Orontes. Na margem oriental do Jordão se utilizava o aramaico jordano-oriental. Em Damasco, o aramaico damasceno, e na região onde regularmente andava o Senhor Jesus Cristo, falava-se o aramaico galileu. Havia poucas diferenças entre um e outro, de modo que realmente se distinguiam com acentos e variantes mínimas de pronúncia. O caso de Pedro Marcos 14,70 e Mateus 26,73 é evidência disso. É interessante, porque se a gente faz uma comparação com o português no Brasil, por exemplo, né, se a gente vai para os estados, onde cada estado tem o seu sotaque, né, tem a sua gíria, né, dá para chamar de dialeto, né, porque a língua é a mesma, mas tem diferenças, né, palavras que são utilizadas, por exemplo, mandioca aqui, é aipim numa região e macaxeira no Nordeste, então
são pequenas diferenças que a gente percebe em qualquer língua, e no aramaico não era diferente, apesar de ser um espaço bem pequeno ali territorialmente de população, né? Ocupado pela população. Durante o período do aramaico médio, começam a mudar as linguagens e dialetos aramaicos. Os derivados do aramaico imperial deixaram de ser idiomas vivos, e as linguagens oriental e ocidental começaram a recobrar vida. Graças ao aramaico do período médio, se conhece o vocabulário e a gramática do aramaico do período antigo. No quarto século, João Crisóstomo escreveu sua homilia do Evangelho de João em Estrangela. Neste período, os missionários propagaram o Evangelho até a Pérsia, a Índia e a China. Também neste período se completou o Talmud babilônico. Do aramaico arsácido surge nesta época o mandaico, que era essencialmente o mesmo idioma, mas com diferente escritura. Hoje em dia, mais de 400 mil pessoas falam aramaico, ou melhor, dizendo, neo-aramaico. Entre eles estão cristãos, judeus, árabes e mandeus. A imensa maioria deles esteve vivendo em áreas isoladas, conservando suas tradições. Durante os últimos 300 anos, o infortúnio tem perseguido aos de fala aramaica. A instabilidade no Oriente Médio provocou uma diáspora deles ao redor do mundo. No princípio do século XX, muitos cristãos de fala aramaica foram sujeitos à perseguição com a queda do Império Otomano. Em 1950, muitos judeus de fala aramaica se mudaram para o recentemente criado Estado de Israel e, com o tempo, absorveram o idioma hebraico, tendendo, na atualidade, a desaparecer a fala aramaica desta comunidade. Muitos outros membros de comunidades de fala aramaica emigraram principalmente para a Austrália, Estados Unidos e Europa, onde continuaram praticando e levando o uso do aramaico clássico, preservando suas tradições particulares, mas todos concordaram em conservar a obra-prima neste idioma, o texto peshita. O termo peshita significa claro, direto, comum, simples. Não há consenso quanto ao autor e base deste texto, mas a maioria dos eruditos concordam que foi uma compilação feita no século V d.C., por Rabula, bispo de Edessa, baseando-se para isso em diversos textos aramaicos traduzidos do hebraico para o AT, que circulavam nessa época ao oriente da Palestina. E em textos aramaicos, embora já influenciados pela tradução dos 70, que circulavam entre os cristãos desde o Oriente do Tigre até Antíqua. Mas isso não é conclusivo nem se sustenta, pois a peshita tinha uma ampla difusão nesta época. É considerada mais uma tradição que um dado histórico. Não obstante, isso encontra forte oposição entre os partidários da primazia aramaica, pois eles afirmam que o texto peshita é a transmissão direta da mensagem do Senhor a seus discípulos e apóstolos em aramaico, e que estes elaboraram seus manuscritos em aramaico. Sua base para essa argumentação é simples. Todos eles falavam aramaico e dirigiam seus escritos originalmente a comunidades judias de fala aramaica, ou a gentios que viviam em zonas de fala aramaica. Ou seja, essa é a base de sustentação, né, de quem estuda esse livro, de que realmente é uma Bíblia mais próxima daquilo que foi falado efetivamente pelo mestre e pelos seus discípulos enquanto ele esteve aqui em vida no planeta, pois é a linguagem que eles utilizavam no dia a dia ali para falar com as pessoas. Continuando. Não cabe dúvidas de que o centro das origens do texto peshita são as regiões de Edessa e Adiabene, uma zona de abundante população judia e cristã ao leste do rio Tigre e atual Iraque. Ali se concentravam judeus e cristãos cuja língua era o aramaico. Portanto, eles tiveram necessidade de um texto aramaico das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os judeus se basearam para o Antigo Testamento diretamente no texto hebraico, e dali surgiram os Targum. Os cristãos se basearam originalmente para o Novo Testamento nos diversos textos aramaicos que circulavam em Israel e no Oriente da Palestina, dos quais o mais destacado e apreciado era uma obra chamada o Antigo Siríaco, chamada assim em virtude de que circulava principalmente em áreas de influência síria.
Há consenso entre os eruditos que esta antiga obra pode haver sido a base original do texto Peshitta antes do século II, antes que a compilação de Rábula incorporasse textos influenciados pelo grego. Para o Antigo Testamento, os cristãos se basearam no texto hebraico diretamente, mas não resta dúvida de que depois incorporaram também textos influenciados por traduções do grego, como a versão dos 70. O texto Peshitta não surgiu espontaneamente de uma só vez. Antes foi tomando forma através do tempo, acrescentando e eliminando livros da Bíblia. Originalmente incluía os deuterocânicos, deu, perdão, deuterocanônicos, mas foram sendo eliminados gradualmente. Por outro lado, a versão original não incluía a passagem da mulher adulta no capítulo 8 do relato do Evangelho de João. Porções do livro de Atos, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse, como já foi lido aqui anteriormente, os quais se acrescentaram posteriormente baseando-se também em textos aramaicos bem antigos. Estamos entrando na última página, tá? Estamos finalizando essa parte da introdução. Não existe fundamento algum para afirmar que o Antigo Testamento do texto Peshitta se baseou nos Targum aramaicos. Os Targum eram interpretações do texto hebraico traduzidas para o aramaico, o qual diminuía sua qualidade como tradução, mas incorporava traduções judaicas e interpretações teológicas além da tradução literal. Mas a Peshitta não se baseou em Targum aramaico, mas diretamente do texto hebraico, e assim se preservou até o século II d.C., em que começaram a ser acrescentadas influências dos textos gregos. Apesar de tais influências, o texto Peshitta se preservou através dos séculos, e apesar das oscilações religiosas de todos os tempos, ao se inclinar a balança a favor dos manuscritos gregos do Novo Testamento, fez com que a Peshitta se conservasse em seu frescor e fidelidade original, devido a que não foi dada a ela a importância que tenha, salvo nos princípios da era da Igreja e hoje nos últimos tempos, nos quais há um surgimento mundial pelo estudo e preservação do aramaico. Isto, sem dúvida, contribuiu a que muitas passagens que sofreram modificação em outros textos tenham se preservado mais fielmente no texto Peshitta. Interessante, né? Que isso é algo também que se fala, né? Que muitos textos podem ter sido alterados, né? Ou reinterpretados, e se entende que essa versão da origem Peshitta tenha tido tenha sido menos mexida, né? Menos alterada ou menos reinterpretada. Como declaramos no início dessa introdução, os tradutores dessa obra se concentraram essencialmente a traduzir tanto para o português como para o espanhol o texto Peshitta. Não pretendemos nos constituir em apologistas resolutos da primazia aramaica, pois para isso há especialistas no tema. Os partidários, ou seja, ninguém está falando que é melhor ou não, né? Ninguém está fazendo apologia ao texto, porque existem especialistas que podem fazer essa avaliação. A ideia aqui é apenas trazer o texto e aprender com ele, e eventualmente comentar e conversar a respeito. Os partidários da primazia grega argumentam que os manuscritos gregos existentes são os que se têm conservado com maior antiguidade e quantidade, e que Paulo dirigiu seus escritos a comunidades de fala gregas distribuídas pelo ocidente do Império Romano. Os partidários da primazia aramaica argumentam que Jesus Cristo, seus discípulos, apóstolos e primeiros convertidos eram de fala aramaica, assim como que a antiguidade de seus manuscritos rivaliza com a dos manuscritos gregos. Independentemente da controvérsia que isto gera, não diminui em nada o valor original do texto Peshitta, porque, embora não fosse o idioma original do Antigo e Novo Testamento, sua preservação, conteúdo, clareza e fidelidade lhe conferem um lugar privilegiado entre os textos bíblicos. Damos glória ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo pelo privilégio de haver participado em levar esta obra ao povo cristão de fala portuguesa, e é nosso desejo que sirva de luz e inspiração e dê frutos para a vida eterna, e que motive para uma maior busca do rosto de Deus em tempos nos quais o avivamento espiritual é uma necessidade urgente. É isso, esse texto
foi escrito pelo Instituto Cultural Aleph Tal, né? E pela BV Books Editora, pois são os editores dessa versão da Peshitta. Eles finalizam aqui, ó. Sugerimos ver dados históricos e tradicionais relacionados ao texto Peshitta e outras obras em aramaico para mais informações cronológicas. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje, né, o estudo de hoje é para falar sobre essa parte introdutória. A gente tem mais uma parte aqui introdutória que fala um pouco de questões mais técnicas, né, antes da gente efetivamente entrar no primeiro livro de Gênesis, ok? Muito obrigado a todos. Vamos em frente. Eu aguardo os comentários de vocês aqui para saber o que vocês estão achando, se tiverem sugestão. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, um grande abraço.